Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. A partir dessa semana, estou com uma novidade aí. Estou disponibilizando a aula em dois formatos, ok? Nesse formato de vídeo que eu sempre venho trabalhando e agora também em PDF para aqueles que estão tendo mais dificuldade aí em visualizar, em assistir os vídeos. Então eu vou mudar um pouquinho a dinâmica da aula. A aula ela já está toda ela escrita nos slides e eu vou só apontando, né? Vou só narrar a aula aqui no vídeo para que eu possa ter o material salvo em PDF também para aqueles que quiserem acessar sem a narração, ok? E assim vai ser daqui por diante, já a partir da aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, hoje vamos seguir no nosso estudo, né, de inequações. Não vamos resolver inequações hoje. Hoje a gente vai fazer uma coisa que é importante para a resolução das inequações que vem a seguir. Eu preciso entender como funciona o sinal de uma função do primeiro grau. Tá bom? Então, o que seria estudar o sinal da função do primeiro grau? Estudar o sinal da função do primeiro grau, y igual a x mais b, é determinar os valores reais de x, para os quais se tenha y negativo, y igual a zero ou y positivo. Né? Sabemos que y é igual a zero, né, quando x é menos b sobre a, ou seja, quando a gente iguala ax mais b a zero, a gente encontra x igual a menos b sobre a. Esse é o zero da função, é a raiz da função, é o ponto onde a reta toca no eixo x. E aí, para decidir se para valores maiores que essa raiz eu tenho y, né, valores positivos ou negativos, eu preciso saber se a minha função é crescente ou decrescente. Isso aí vai depender do valor do a, né? Desse cara aqui, ó, que acompanha o x, que é o nosso coeficiente angular. Não é isso? Se o a for positivo, a função cresce, que é o caso aqui, ó. Olhando da esquerda para a direita, o meu gráfico vai subir. E nesse caso, para valores menores que menos b sobre a, o meu gráfico vai estar abaixo do eixo x, então eu vou ter y's negativos, não é isso? E para valores maiores, ou seja, à direita do menos b sobre a, eu vou estar acima, né? Meu gráfico vai estar acima do eixo x, e aí eu vou ter y's, né, positivos, valores positivos na minha função, certo? E quando o x for menos b sobre a, aí nesse ponto o y é exatamente zero, né? Por isso que a gente chama esse menos b sobre a de zero da função, ok? Quando o a é negativo, bom, aí a função é decrescente, aí olhando o gráfico da esquerda para a direita, o gráfico vai descer, não é isso? A reta vai ficar numa outra direção, e aí está aqui, ó, o zero, que é neutro, né, imutável, não muda. E aí, para valores menores que o menos b sobre a, o meu gráfico vai estar na parte de cima e eu vou ter valores positivos para a minha função. E quando eu tiver valores maiores que x, não é isso? Maiores, perdão, do que menos b sobre a, aí eu vou ter valores negativos na minha função, porque o gráfico vai estar abaixo do eixo x, ok? Então, esse estudo ele é bastante simples. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Vocês não vão ter dificuldade em fazer esse estudo. Vamos lá, o primeiro exemplo aí, eu quero estudar o sinal da função y igual a 5x menos 3. A primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o zero da função, ou seja, você vai pegar o 5x menos 3 e vai igualar a zero. Quando você iguala o 5x menos 3 a zero, você encontra em seguida 5x igual a 3 e mais à frente x igual a 3 quintos. Isso quer dizer que
em x igual a 3/5 está exatamente o ponto em que y é 0. É o ponto em que a reta vai tocar o eixo x. Tá certo? Muito bem. Aí aqui você faz esse esboço do gráfico. A reta ela é ascendente, né? Ela sobe, por quê? Porque o a é positivo, então a função ela é crescente. E daí você vai ter que, para valores menores que 3/5, valores de x menores que 3/5, o gráfico fica abaixo, né, do eixo x, então você vai ter y negativo, y menores do que 0. Para x igual a 3/5, você tem exatamente y igual a 0. E para valores de x maiores que 3/5, ou seja, a direita de 3/5, você vai ter valores de y positivos, já que o gráfico fica acima do eixo x. Viu? É só fazer isso. Faz o cálculo zero da função, monta esse esboçozinho aqui do gráfico e coloca aqui um resumo do estudo do sinal. Ok? Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Exemplo 2. Então, eu quero estudar o sinal da função y igual a menos 5x mais 3. Repara que o coeficiente do x agora é negativo, por isso a minha reta vai decrescer. Quando eu igualar aqui a zero, para achar o zero da função, eu vou achar os mesmos 3/5, né, que eu achei no outro exemplo. Mas repara que por conta desse coeficiente negativo e a reta está na descendente, vai inverter os sinais da função. Então, para valores de x menores que 3/5, eu vou ter valores de y positivos. Né? Só não muda aqui, né? Quando x for exatamente 3/5, o y vai ser exatamente 0. Né? Agora, para valores de x maiores que 3/5, a gente vai ter aí imagens, né? Valores de y negativos, já que o gráfico nesse trecho aqui ficou abaixo do eixo x. Tudo bem? Uma outra situação que envolve aí o estudo de sinais da função seria isso aqui, ó. Por exemplo, considerando o gráfico dessa função aqui, f1, ao lado, verificar se o y é positivo, negativo ou nulo, né, para os seguintes valores de x. Então, por exemplo, para x igual a 5, o que vai acontecer quando x for igual a 5? Bom, aí você vai ter aqui, ó, repara que para valores menores que 3, eu vou ter valores positivos do y. Para valores maiores que 3, eu vou ter valores negativos do y. Então, para x igual a 5, que está à direita do 3, eu vou ter y negativo, menor que 0. Já para x igual a 1, repara que o 1 está à esquerda, valores menores do que 3 vão produzir imagens, ou seja, valores de y positivos. Então, para x igual a 1, temos y maior do que 0. Ok? E no caso, se ele perguntasse para x igual a 3, aí a gente teria exatamente o quê? O y igual a 0. Legal, pessoal? Então, esse estudo do sinal da função vai ser importante na resolução de inequações que a gente vai ver a partir da semana que vem. Certo? O próximo slide traz aí alguns exercícios sobre isso que a gente acabou de falar. E aí, no caso, vocês sabem, a aula termina assim que vocês terminarem de fazer esses exercícios aí. Ok? Valeu, então. Aula de amanhã, correção desses exercícios, da mesma forma, disponibilizada em vídeo e em PDF. Ok? Um abraço e até amanhã.